histórico, de formação histórica. Então, eu vou passar a palavra para o professor, ele que vai falar sobre essa questão, né, professor? Mais uma vez, muito obrigada, em nome da Universidade Veiga de Almeida, e eu passo a palavra para você, tá bom? E o professor Celso vai conduzir aqui a passagem dos slides. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Acho que, já de antemão, eu agradeço à Universidade Veiga de Almeida pelo convite, na pessoa da professora Patrícia Nassif. É um prazer estar aqui em outros contextos, né, de troca de ideias, de aprendizagem. Eu acho que todos nós vivemos, professores e alunos, vivemos um contexto bastante inusitado, né? Eu creio que coube as circunstâncias, coube a nossa geração que viver todo esse contexto que envolve a pandemia, envolve um cenário político, as adversidades econômicas, enfim, um mundo extremamente difuso, né? Portanto, eu faço votos, né, que nós tenhamos aqui um início de noite, né, em que possamos, né, trocar algumas ideias, né, sobre essa temática, a formação econômica da sociedade brasileira, né, embora, como a professora Patrícia Nassif comentou, né, a minha formação, eu sou sociólogo de formação, né, e o meu olhar, né, é um olhar também que se propõe a, a observar outros campos de conhecimento, né? Então, hoje, mais do que antes, o profissional, né, quem pensa a sociedade, e aí temos vários nossos alunos, aí, vários alunos de várias profissões, né? E a professora Patrícia perguntou e colocou como uma questão, que eu acho que é uma questão central, né? Por que, né, estudar a formação econômica da sociedade brasileira e até mesmo no âmbito global, né? Qual é o sentido de estarmos aqui hoje, né, reunidos, né, fazendo uso de todas essas ferramentas tecnológicas e pensar, né, o mundo, a sociedade, né? Tudo isso tem sentido, né? Tem um sentido da nossa vida, como a professora falou, como cidadãos, tem um sentido também enquanto profissionais, futuros profissionais que somos e seremos, enfim. E acho que o primeiro momento é justamente dar um sentido a estarmos aqui reunidos, né? Pensar na sociedade brasileira, pensar através da história, pensar através da economia, da sociologia e de inúmeras áreas, né, que contribuem para entendermos a realidade que vivemos, né? Nós partimos do princípio que os melhores tomadores de decisão, quer no campo da administração, quer no campo da economia, quer no campo dos sistemas informacionais, quer no campo da engenharia da produção, enfim, quer no campo da saúde, no campo do direito, enfim, no campo educacional, enfim, um profissional hoje, né, mais do que antes, né, ele tem que deve estar antenado, né, com essas mudanças, né? A própria sociedade exige isso, o próprio mercado de trabalho também, né, entende que pessoas que pensam dessa forma, que estão atentas a essas mudanças, né, elas têm que estar preparadas nesse entendimento, né? Então, o nosso esforço aqui, o nosso exercício aqui, é justamente estabelecer esse diálogo, né? Entender a sociedade e se perguntar em que medida essa compreensão ela contribui para a nossa sociedade enquanto cidadãos e enquanto profissionais, né?
Portanto, o nosso desafio aqui nessa noite é justamente buscar justamente esse diálogo, que é um diálogo inter e transdisciplinar, né? Todos os olhares são possíveis, né? Todos os ambientes, todas as abordagens são possíveis, né? E hoje, eu gostaria, então, antes de tudo isso, né, espero que nós tenhamos essa noite de troca de ideias e também, ao mesmo tempo, espero que todos, a despeito de toda essa diversidade, estejam bem, né? A despeito desse cenário que nós vivemos, né? Estejamos bem. Esse é um voto que eu faço para todos vocês, né? Que possamos, diante dessas circunstâncias, aprender, né? Eu acho que a diversidade ela é um instrumento, é algo que nos acomete, muitas vezes sem o nosso controle, mas que nós tenhamos esse desafio enquanto uma geração, né? Acredito que boa parte dessa geração que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, é uma geração que nasceu no final do século passado ou no início desse e está vivendo essas primeiras décadas, né, do século XXI, né? Então, é importante que estejamos bem, né, a despeito de todas as circunstâncias. Bem, falar de conhecer, né, eu acho que existem várias formas de conhecimento, né? O conhecimento que é dado pelas nossas experiências pessoais, pelas experiências do dia a dia, do cotidiano, né? Pelas experiências do campo religioso, das crenças que as pessoas têm, pelo campo filosófico, enfim, existem diversas maneiras de nós olharmos o mundo, né? A nossa ênfase aqui hoje vai ser uma ênfase no campo da ciência, né? E por que a gente vai falar em ciência, né? Uma ciência da sociedade, a economia é uma ciência da sociedade, uma ciência social, né? Por que falarmos, né, de modo científico, né? De modo a qual nos permita sistematizar algumas ideias, compreender, né? Nós vamos construir aqui juntos uma linha do tempo, essa cronologia, né? Toda essa linha do tempo, né? Ela é seletiva, né? Então, todos aí vocês estudaram história, né? Desde o ensino fundamental, o ensino médio e agora já dentro de uma estrutura do ensino superior, a história ela sempre esteve aí nos movendo, né? E a professora Patrícia falou muito bem nesse sentido. Qual é o sentido da história? Inúmeros sentidos. Mas entre eles, e até aquele meio de senso comum, né? Se nós quisermos entender, né? Eu achei o título, né? Sociedade Brasileira Contemporânea, achei o título muito interessante. Nós queremos entender a nossa atualidade. A nossa atualidade ela tem um passado, né? E esse passado, de algum modo, ele nos determina, né? Ele faz com que nós sejamos o que nós somos, né? Então, a história da sociedade brasileira, ela tem uma raiz, ela tem uma configuração, né? Ela tem uma configuração política, econômica, social, né? E os dados básicos da nossa história nós sabemos, né? E o nosso desafio agora é dar sentido a esses fatos, não apenas memorizar datas ou personagens da história, né? Mas é justamente identificar em que medida esse conhecimento contribui para nós entendermos o hoje, né? Então, é interessante, né, conhecer essa formação, conhecer a realidade. É importante também a gente observar que a ciência, ela também, de algum modo, ela desnaturaliza. O que é desnaturalizar? É justamente ir em busca daquilo que muitas vezes não paramos para pensar, está encoberto, né? Não paramos para refletir. Então, essa nossa realidade, uma realidade política, social, econômica, ela tem uma história, né? E a história ela se faz assim. Primeiro, quando eu falei, nós somos, de algum modo, determinados pelo nosso passado. Obviamente, ao mesmo tempo que nós temos que entender isso, é importante também
que a história ela é dinâmica, né? Hoje vivemos um mundo extremamente célere, né? Onde as mudanças são extremamente rápidas, ágeis, né? E que essas mudanças muitas vezes nos colocam, né? Muitas vezes ansiosos, muitas vezes com uma dificuldade dessa compreensão. Então, justamente, a nossa tentativa aqui é justamente sistematizar algumas ideias históricas e entender essa realidade. Quando eu digo que é desnaturalizar, é dizer que se nós somos desse modo, se a sociedade brasileira é desse modo, né, com essa estrutura social, né, nós tivemos um passado que nos determinou. Ao mesmo tempo, tivemos uma possibilidade e temos possibilidade de mudanças. Nós podemos ver várias configurações no mundo, né? A China é hoje assim, por que ela é assim? Ora, porque tem toda uma história daquela nação. A Índia, os Estados Unidos, a Europa enquanto continente, a África, enfim, a Austrália, a Oceania, enfim, todos os povos, de algum modo, eles têm as suas estruturas específicas de cada formação social, como a sociedade brasileira e a América Latina como um todo, mas também essa configuração hoje, mais do que antes, mas isso não é recente, né? Ela está dentro de uma circunstância também global, né? Se nós observarmos a história da sociedade brasileira, né, do que nós chamamos hoje de Brasil, né? O Brasil, enquanto descoberto, enfim, com essa categoria de descoberta, né, foi uma sociedade descoberta, enfim, ela já se insere no século XVI dentro de uma economia global, né? Quando se funda essa sociedade, quando os primórdios do Brasil colônia, né, há todo um movimento na Europa, né, capitaneado de um lado pelas universidades, sobretudo católicas, no campo da ciência, no campo do finalzinho da Idade Média, em que a configuração já é de uma mudança de configuração econômica, né? Assim, o Brasil é descoberto dentro dos primórdios do capitalismo comercial, né? Os primórdios em busca de quê? Né? O que aquelas sociedades estavam em busca? Primeiro, havia toda uma decadência do sistema feudal, do período medieval, em que já ali, na Península Ibérica, já havia toda uma movimentação econômica, comercial, que, de algum modo, já instigava aqueles grupos humanos a pensar em novas expansões, em novos mercados, em novas possibilidades de expansão econômica. Então, o Brasil, como sociedade, ele se insere já inicialmente, dentro de uma economia capitalista, comercial, antes de um processo de industrialização, né? Então, nós vemos aí os países, sobretudo os países ibéricos, né, em busca de novos mercados, matérias-primas, né? E é interessante, né, que as inovações tecnológicas daquele momento, né, muitas vezes nós falamos em inovação, como se fosse algo da virada do século XX para o século XXI. Se nós observarmos a história moderna, digamos, pelo menos aí temos uns 500 anos de inovação constante. Se nós formos observar exclusivamente as inovações no campo da tecnologia, né? A tecnologia é entendida aí como a técnica associada ao conhecimento científico, né? A técnica associada ao conhecimento científico. Só para a gente imaginar que as embarcações que foram inauguradas no final do século XV para o século XVI, elas permitiram, por exemplo, elas eram capazes
né? Elas foram construídas para transpor oceanos, algo extremamente inovador, né? Até então, as embarcações, se você pensar ali no norte da África, um pouquinho da Ásia e o sul da Europa, as embarcações navegavam por ali, pela costa africana. Então, foi necessário, né, que, por meio da ciência, do conhecimento, né, por meio da pesquisa, que navegações transpusessem oceanos e que chegassem ao que nós chamaríamos de Novo Mundo, né, que hoje nós chamamos na América do Norte, América do Sul e Brasil, nessa nova configuração. Então, a gente observa que foi necessário conhecimento, né? Foi necessário ciência, né? Para que se criassem novas formas de transporte de pessoas que permitissem outros ambientes, outros cenários. Claro que tudo isso muito movimentado por interesses econômicos, né, políticos, né, de descobertas de outras sociedades, né? Você imagine, né? Imaginam, né, como os primeiros contatos entre os europeus e os povos autóctones aqui, né, na América. Tinha um choque, deve ter sido algo extremamente fantástico no sentido do ser humano observar o outro, um outro tão diferente, um outro tão com outros hábitos, com outros costumes, né? Então a gente observa que todo esse movimento, né, de transformação, de inovação, impactou não só a formação dos povos desbravadores, se a gente pegar Portugal, Espanha, enfim, como também impactou os povos que aqui estavam, né? Evidentemente que esse impacto foi desigual, né? Foi desigual, ele interferiu no modo de vida, né, das pessoas, tanto lá quanto cá, embora de uma maneira extremamente desigual. Havia questionamentos do tipo, né, se os povos autóctones eles eram povos que se eles eram plenamente humanos, né, se eles tinham alma, né? Então vocês imaginam o choque cultural, né, desse encontro, né? E é interessante que havia um quê também de etnocentrismo, ou seja, aquela percepção de que a minha sociedade, a sociedade europeia, é a sociedade. Os outros povos são outros povos, né? Lá no período da Idade Antiga, havia os povos chamados povos bárbaros, não eram romanos, né? Então havia toda uma compreensão de mundo, de sociedade que estava nascendo, né? Nós estamos aí na modernidade, né, que se configura como a ideia de um homem que começa a o planeta se interconectando, né? Quando a gente fala em globalização, dos fenômenos da globalização, enfim, que é algo, categoricamente, algo da virada do milênio do século XX para o século XXI, né, e tal, mas falar de uma percepção global da humanidade, falar de uma percepção de uma economia global, né, ela se dá no século XVI, né, nessa inserção. Então, o que nós chamamos hoje de Brasil, ele é fruto dessa economia global, né? Como nós falamos em ciência também, embora a ciência busque a certeza, a verdade, entre aspas, evidentemente, as causas e as consequências dos fenômenos políticos, sociais, biológicos, orgânicos, nós estamos falando aí de saúde, né? A ciência, os debates sobre qual é a melhor vacina, qual é o melhor protocolo, qual é o melhor procedimento, enfim, tudo isso é fruto de busca de uma certeza, né? Ao mesmo tempo que a ciência busca essas certezas, essas verdades, ao mesmo tempo, um outro movimento que acontece com a ciência é a incerteza, é a dúvida, é a possibilidade de inúmeras interpretações, né? De inúmeros entendimentos
sobre as causas dos fenômenos. E quando a gente fala de Brasil, né, na nossa linha do tempo, também nós vamos ter algumas interpretações sobre a sociedade brasileira. Existem os fatos históricos, evidentemente, né, que são pontuados, são registrados, os fatos da descoberta do Brasil, a Carta de Pedro Vaz de Caminha, né, a configuração de um Brasil colônia, a dependência de Portugal, tudo isso são fatos, né, mas esses fatos são interpretados, né, eles são interpretados por pesquisadores, por cientistas, né, por pessoas as quais se debruçam, né, sobre esse fenômeno. E aí vou sinalizar, então, agora, pode passar o próximo, agora sim, o próximo slide, né? Algumas considerações que revelam um pouco isso, né? Essa cronologia de um Brasil colônia, Brasil império, Brasil república. Se a gente pensar aí numa escala do tempo, né? Enquanto o Brasil colônia, esse período ele perdura até meados final do século XVIII, né? Com uma economia inicial sempre dependente, né? Voltada para a exportação do que aqui tivesse, inicialmente o pau-brasil, depois o plantio da cana-de-açúcar, né? E, ao lado disso, né, também, né, o uso de uma mão de obra, né? Uma mão de obra. Inicialmente, a mão de obra local, né? Indígena, autóctone, né? E depois com a importação do braço escravo, né? Como instrumento, como ferramenta de trabalho. Então, nós temos aí um processo, né, de uma população que aqui chega, né? Tinha os autóctones, tinha lá o segmento de Portugal, e temos aí, né, o início de um processo, né, de uma população de gente como a gente, né, que é escravizada, né, em alguns contextos até no seu próprio continente, e que aqui chegam como um instrumento de trabalho, né? Força de trabalho para dar conta dos interesses e das necessidades dos que aqui estavam no comando. Então, o cenário do Brasil, essa gênese, essa origem da sociedade brasileira, ou seja, uma sociedade a qual ela vai se construir inicialmente enquanto um ambiente de exploração do que aqui tivesse, né? Quer o uso por meio da agricultura, quer por meio dos minerais também, que aqui foram encontrados, não só aqui, como também na América Latina, na América do Sul, e fazendo uso de uma mão de obra escrava, né? Com toda uma regulamentação, com toda uma institucionalização do trabalho humano, né? Do trabalho humano. E essa formação, ela nos determinou, né? Ela nos marcou, né? E a sociedade, de algum modo, ela também naturalizou esse processo. Vou tentar fazer uma síntese para depois apresentar em mais detalhes. Temos aí, né, já no início, nas primeiras décadas do século XIX, né, a inclusão do café como elemento agrícola, né, e econômico para a estrutura política do país, inicialmente com o uso da mão de obra escrava, né? O café chega pelo Pará, chega à região do Rio de Janeiro, em especial, também fazendo uso do estado que nós chamaremos hoje de estado do Rio de Janeiro, fazendo uso também de mão de obra escrava, né? E só
no final do século XIX é que se tem, né, em meados já em 1850, mais ou menos, tem início de um processo migratório de uma população predominantemente europeia, que também vem sendo trazida por toda a Europa. Ela manda pessoas não só para o Brasil, mas para a América Latina, para os Estados Unidos, que talvez sejam uma das maiores expressões desse ciclo migratório, né, de pessoas em busca de ocupação de novas terras, né? Isso tudo combinando aí com a formação de Estado-nação, do Estado-nação, né? Então, temos aí um cenário, e o Brasil não foge disso, né? Não foge disso. Então, aqui nós tivemos, ao longo desse período, uma combinação, né, de uma predominância durante quase 300 anos, de uma predominância do trabalho escravo. Evidentemente que uma sociedade que associa o trabalho à escravidão, e aí eu me lembro um pouco de Max Weber, né? Isso influenciou a nossa percepção do trabalho, não tenhamos dúvida de como nós entendemos o trabalho enquanto valor social, né? Qual é a nossa percepção do trabalho, né? Bem, boa parte da nossa formação, você imagina, família, qual é a percepção do trabalho numa sociedade em quem trabalha, quem faz uso das mãos, na agricultura, nas atividades rotineiras, é uma mão de obra escrava, né? Então, isso, evidentemente, influenciou a nossa percepção. E aí, isso fica até hoje, né? Essa percepção, eu me recordo, né? Eu sou da geração pré-informacional, então eu aprendi a datilografar máquina de escrever, né? Então esse trabalho era um trabalho até, de certo modo, refinado para aquele contexto, porque era um trabalho que envolvia letras, né? Um pensamento, de algum modo, mental. E a nossa percepção do trabalho braçal, até hoje ainda, é impregnada de uma percepção relativamente ainda negativa, né? De quem faz usos da mão, né, para o exercício de uma atividade, né? Isso, sem dúvida, né, nos impregnou, né? Então, quem trabalha é quem, naquele contexto, trabalha no sentido de criação de ferramentas na agricultura, é um trabalho escravo, predominantemente escravo, né? Essa economia, que ainda assim era de base escravocrata, ela começa também a sofrer uma interferência, né? uma injeção dentro de uma inserção capitalista, né? Então, dentro dessa divisão do trabalho internacional, o Brasil tem assumido, até esse período, um país, uma nação exportadora de matérias-primas, né? E, de um lado, ou através do trabalho escravo, ou através do uso de uma mão de obra extremamente barata, dentro desse contexto global, né? Então, temos ali, até meados já no século XIX, nas primeiras décadas, algumas incipientes indústrias, né? Muito pontuais, né? Quem não ouviu falar da família Matarazzo, no próprio Nordeste temos a família Lundgren, né? Que também eram umas tentativas, né? Empreendedores daquele contexto, né? De um processo de produção de bens que poderiam ser usados pela população local, embora todo o maquinário viesse dos países já mais avançados industrialmente, né? Então, temos aí, né, um cenário ainda predominantemente agrícola no século XIX, início do século XX, né? Claro, já com os grandes centros, né, com uma
um setor de serviços muito avançado. Nós temos uma história muito interessante, né? A vinda da família real para o Brasil em 1808, assim, transpuseram a capital do Império Português para a colônia. Isso é de algo assim extremamente diferente e inovador, né? E o entendimento dessa complexidade, né? E alguns autores vão dizer, né? A sociedade brasileira não é para iniciantes, né? Quer dizer, é uma sociedade complexa. Eu diria que toda sociedade é complexa, né? Mas nós temos as nossas especificidades, né? Em 30, né? Temos aí a República em 89, que foi um processo de transição política muito complexo também, porque envolveu, né, tanto interesses da indústria do segmento do café, como segmentos urbanos, a percepção da ideia de república, né, representava o moderno para aquela sociedade. A família imperial é exilada, volta para a Europa. Temos aí os primórdios de uma república velha, onde se dá o nascedouro de uma democracia representativa, com baixo índice de participação, né? Só para vocês imaginarem, nessa república velha, cerca de votavam. Quem votava em 1889, 1890, né? Eram homens alfabetizados com mais de 21 anos. Vocês imaginam qual era o percentual da população alfabetizada no Brasil do século XIX para o século XX? Era algo assim, eram pouquíssimas pessoas, né? Além de inúmeras implicações, né? Então, e temos aí a República Velha, a crise do café, né, também, e é interessante notar, né, que temos aí a ascensão de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele é um homem rural. Ele é um homem rural, né? É um homem que vem do Rio Grande do Sul, né, com forças políticas de outros estados, e que estabelece uma nova concepção de sociedade, né? Então, Getúlio, que ainda que fosse um homem rural, ele busca estabelecer alguns parâmetros, né, de sociedade no sentido mais global, e é aquele que vai aventar, né, um Estado mais racional, um Estado mais burocrático, e dar os primeiros pontapés para a industrialização, né? Então, temos Getúlio como um presidente, né, que, de algum modo, né, sinaliza, né, uma ruptura com essa estrutura mais local, né, mais dada pelos interesses exclusivos do segmento agrário, né? Aliás, essa tensão sobre a vocação da sociedade brasileira, qual é a nossa vocação? O Brasil é uma sociedade que tem uma vocação natural para a agricultura em função da sua extensão territorial, ou nós temos o desafio de uma sociedade industrial? Essa tensão entre a nossa vocação, se a nossa vocação seria uma vocação agrícola ou mais modernizante no sentido da indústria, da tecnologia. Até hoje nós vivemos essa tensão, né? Alguns autores vão dizer que o agronegócios seria a expressão mudada, transformada com tecnologia da plantation, da agricultura de larga escala, predominantemente monocultora, predominantemente com baseada no latifúndio, nas grandes terras, para exportação, para levar para o mercado global. Nós temos ainda essa
essa formação e essa estrutura social que de algum modo, nos determina, né? Nós estamos aí vendo todo o avanço tecnológico, a questão ambiental aí que nos tem aí já desde meados do século passado nos fingido e a sociedade e a própria outras sociedades também nos colocam como desafio. Bem, então temos 30, temos aí uma tentativa de modernização, de um processo de centralização decisória através do ciclo da União, do ciclo federal, uma modernização no campo das relações do trabalho, ainda que incipiente, uma legislação trabalhista, né? A criação de um serviço público mais racional, a figura do DASP, né? a CLT, enfim, temos uma configuração que vai, de algum modo, interferir na própria formação econômica da sociedade, trazendo traços mais racionais, né, para um dinamismo econômico, né? Construindo toda essa linha do tempo, a professora Patrícia também pode fazer suas inserções, viu, professora? Por favor, pode fazer, né, suas inserções que permitam aqui um diálogo, uma construção transdisciplinar, inter e multidisciplinar, né? Economia, sociedade, política, cultura, né? Cultura, formação histórica, enfim, esses elementos aqui que fazem com que uma sociedade seja um país, né? E o nosso país também não está distante disso. Os primórdios... Pois não? Não, com relação... Você falou da crise de 29, né? Os alunos estão fazendo uma questão, um exercício do fórum sobre especificamente da crise de 29, né? Então, assim, esse momento que houve depressão, né? A depressão mundial, a quebra da Bolsa de Nova York. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse momento, né? Que isso afetou o Brasil, de fato, a questão da mudança da política cambial, né? O Brasil teve que mudar para poder atender por causa e a industrialização nesse momento, como é que ficou essa industrialização? Teve industrialização? Não teve? Porque os alunos às vezes questionam, não teve industrialização, sim. Então, por exemplo, quer dizer, teve, né, como você colocou ali, né, industrialização mais restringida, né? Mas, enfim, aí eu queria que você explicasse um pouco mais assim, sobre esse momento tão marcante. E hoje, tivemos, né, nos nossos momentos atuais, muitos historiadores, acadêmicos, fala que nós vivemos muito o momento da crise de 29. Em que aspecto que também isso poderia ser ressaltado, entendeu? Sim, eu identifico que essa crise, a crise de 29, né, ela também acho que ela vai se constituir para a sociedade brasileira uma oportunidade, sabe? Tal qual foi também, me parece, a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Foram dois grandes momentos em que tivemos que dar, de algum modo, uma solução, né? ou se constituir uma redefinição da inserção do Brasil na economia global, né? Então, a crise do café ela vai se constituir, né? A crise global, a crise 29, vai se constituir para a sociedade brasileira como um elemento de oportunidade, né? Acredito que essa configuração da ascensão de Getúlio, a tentativa de modernização do Estado, a crítica à política de coronéis, né, que eram extremamente arraigados dentro de uma estrutura originária de todo o sistema escravocrata, né, ela, de algum modo, ela vai se constituir numa oportunidade para a sociedade brasileira dar os primeiros passos, né, de digamos, uma autonomia que iria além de uma estrutura exclusivamente agrícola, né? Então, identifico que, sociologicamente, que ali se dá os primeiros passos de uma sociedade que vai se constituir como nação,
né, se pensando... Havia umas discussões muito interessantes nesse período do café, né, os autores, né, existe todo um debate, né, sobre se o que aconteceu no Brasil até o período da independência, né, se nós éramos extremamente dependentes da coroa, tudo que acontecia no Brasil estava atrelado à coroa, ou se aqui havia uma certa autonomia, né, local para tocar os negócios, né? Então, esse debate até hoje persiste. Se havia um poder central que determinava toda a vida social na colônia, ou, se não, se houve algumas autonomias, né, para os que aqui já estavam, a elite local que também estava se constituindo, né? Tanto que vai se constituir a luta pela independência, né? Então, houve muitas tensões, né? O mesmo vai se dar, a crise de 29, que me parece também uma crise do próprio sistema capitalista, né? Ela também vai exigir, né, um processo de uma ampliação, de uma regulação no andamento da própria economia, né? Então, há uma tentativa de, olha, do modo que está, não dá. É necessário critérios regulatórios, que eu acredito esses critérios vão se desdobrar, né, nas tentativas, no próprio keynesianismo, né, num certo controle sobre os níveis de exploração da população, trazendo uma maior racionalidade, né? É uma crise que vai... Identifico que é uma crise de superprodução, né? Uma crise de superprodução, de desalinhamento da economia global, que vai, sem dúvida, o Brasil, como país exportador de de produtos agrícolas ou matérias-primas, vai ser impactado, né, pelos preços dos produtos, pelos preços daquilo que ele está fornecendo para a economia global, né? Então, a crise de 29, ela vai se constituir como de algum modo, como uma oportunidade, né, de algum modo, de avanço, né, de se criar critérios mais racionais, né, ou de mudança de rumo. Tanto é que, a partir desse momento, há toda os primeiros passos para uma industrialização, ainda que incipiente, né, mas que uma industrialização que vai se constituir como um motor, né? É nesse momento, por exemplo, que há todo o primórdio de um fluxo migratório de gente que está no campo e que migra para as cidades, né? Toda em busca de quê? Né? Em busca de trabalho, evidentemente, mas também que já se sinaliza oportunidades na indústria, apresentadas pela indústria nascente, né? Se a gente pegar a experiência de São Paulo, né? O Rio também, o Rio de Janeiro também, talvez um pouco menos, né? Mas isso vai também vai também mudar a configuração regional do país, com áreas mais industrializadas e outras mais predominantemente com produções primárias, né, de produtos primários. Então, isso também reconfigura a divisão regional do país, né, e o conflito também de interesses, né? Ainda que houvesse os primeiros passos lá na virada do século XIX para o século XX, né, de instrumentos de uma industrialização nascente, ainda que incipiente. Temos aí, nos anos 50, né, já dentro de um contexto de uma reconfiguração de uma carta democrata, né, a Carta de 45, né, em que a questão da democracia no Brasil sempre foi algo bem relativo, mas temos aí um período de Getúlio, né,
onde as restrições, embora com os primeiros passos de uma modernização econômica do país, né, uma modernização trabalhista também para o país, é um ambiente também de restrições de direitos civis, de direitos políticos, né? Então, os anos 40, final dos anos 40 e início dos 50, nós encontramos um país, digamos, vive um processo de redemocratização, um retorno de eleições regulares para presidente, governadores, enfim, e que ali também temos novamente uma nova pujança econômica, né, com a ascensão do JK, Juscelino, já no novo tipo de industrialização, né, que vai se configurar no instrumento na política de substituição de importações, né? A indústria automobilística, enfim, é um exemplo claro, clássico desse momento, né? Então, o Brasil não apenas iria importar produtos industrializados, mas também importou, eu diria, fábricas, né? Fábricas para que aqui se instalassem e aqui mesmo produzissem, né? Então, todo esse processo, né? A atenção agrícola está aí também, né? O café está presente, né? O café também está presente, né? Os elementos, toda a borracha aí no século XIX também, que entrou em crise já no início do século XX, né? Essa tensão entre a agricultura e um processo de industrialização, como eu falei, permanece, né? Então, temos um cenário em que a industrialização ela se dá, né, por meio da política de substituição de importações, uma reconfiguração interna da geopolítica, né, da transferência de Brasília, da capital do país para o interior, uma percepção de ocupação, evidentemente, daquela região, né, que era assim, predominantemente natural, né, sem níveis de exploração, né, e hoje a gente observa como é que está o Centro-Oeste, né, que é a fronteira agrícola, né, do país, né, e ali todo esse período pós-45 é um período também de industrialização, de pujança econômica e também de tensão política, né, que vai desencadear, né, no movimento de 64, no golpe de 64, que era justamente uma discussão sobre os rumos que a sociedade iria tomar. Não podemos nos esquecer que estamos dentro de um contexto de Guerra Fria. O mundo está polarizado, né? Duas grandes potências, Estados Unidos, né? E a antiga União Soviética, né? Então, há toda uma configuração geopolítica que determina também o debate interno, né? O debate interno. E é interessante que toda essa polarização que nós observamos hoje, eu me lembro de algumas observações do meu pai, né, que viveu no período de 64, né, em que era algo semelhante, né? Era algo muito semelhante sobre qual seria o melhor rumo para o país. Então, o país também estava dividido. Então, é só a gente olhar um pouquinho, daí a pertinência de nós estudarmos, né, aquilo que nós achamos tão novo, inovador, né, e, de certo modo, não é tão novo e inovador, né? A história, de algum modo, as suas tensões, elas se repetem de uma maneira reconfigurada, mas elas se repetem, né? Tal qual a discussão sobre a nossa vocação econômica, se é a agricultura ou se é a indústria, tal qual a nossa vocação política, quais são os rumos que nós temos que tomar. Então, vivemos aí, né, no período, após 64, né, também um período de fechamento político, de um lado,
né, de restrições políticas, de direitos civis, mas também com um cenário, também, né, o grupo que tomou o poder, logo no primeiro período, ainda havia uma tendência, digamos, liberal. Mas se nós observarmos, né, em certos aspectos, os governantes que assumiram o poder pós-64, de algum modo, eles atuaram de uma maneira muito forte no campo da formação, da constituição, da instituição de uma infraestrutura, né? Se a gente pegar, por exemplo, os grandes empreendimentos de infraestrutura se deram, né? Alguns com grande sucesso, outros não nem tanto, né? Como a Transamazônica, né? Mas outros com bastante sucesso. O sistema de telecomunicações, a Eletrobras, a Petrobras, que havia sido criada um pouco anteriormente, né? A experiência das telecomunicações é muito interessante, porque o sistema Telebrás ele fez com que o Brasil, o Oiapoque, se comunicasse com o Chuí, né? O Brasil se interligou internamente, em termos de telecomunicações. Isso, de certo modo, era importante para unir não só a própria estrutura do Estado, que pudesse se comunicar, né, de uma maneira mais racional, como também nos próprios projetos econômicos. Evidentemente que esse modelo, que vai trazer um crescimento econômico, o que nós chamaríamos de milagre econômico brasileiro, mas também foi a custas também de muita desigualdade, né? Há alguns dados que revelam que, nesse período, o Brasil se tornou, só para a gente ficar entre nós, né, o Brasil se tornou a oitava economia do mundo, né? E isso não é pouca coisa, né? Em cerca de 200 países, ser a oitava economia do mundo é algo bastante significativo. Todavia, quando nós vamos observar o que nós chamaríamos de crescimento social, desenvolvimento social, nós ficamos, enquanto sociedade, a dever. Ou seja, crescimento econômico, mas não com crescimento social. Há alguns dados que revelam que o Brasil sai dos anos 80, ele era mais rico economicamente, né, do que nos anos 60, mas muito mais desigual, né? E aí estou lendo aqui a abordagem da Heloísa, né? Com uma forte concentração de renda. É verdade, Heloísa. Uma forte concentração de renda, né? Então, nos tornamos a oitava economia, mas quando nós vamos observar o nosso IDH, é um IDH, digamos, bastante preocupante, ainda hoje, né? Tem um índice que mede o grau de escolaridade, a expectativa de vida e tudo mais. Então, os anos 70, né, a crise, o milagre brasileiro, e depois a crise do petróleo em 73, que vai nos impactar e que vai gerar também a crise da dívida externa, né, com o aumento dos juros pelo FMI, né, vai desencadear aí uma crise já no final dos anos 70, e que essa crise dos anos 70, final dos anos 70 início dos anos 80, vai combinar com o fim do regime militar e o início do processo de redemocratização da sociedade brasileira, né? A crise da dívida externa, né? Alguns autores vão chamar, né, de que a década de 80. Interessante, né? Eu tenho uma observação um pouco pessoal, né? É interessante. Nós estamos assim vivendo, a sociedade brasileira vive uma crise, e vivemos mesmo uma crise das mais profundas, né? Mas os anos 80, quem viveu os anos 80, e era eu justamente, nos anos 80, eu estava na faculdade, eu estava saindo da faculdade, eu estava estudando, e era uma crise assim dramática, de alta inflacionária, baixo crescimento econômico, né? E toda essa configuração da violência urbana, que a gente ainda
observamos hoje se intensifica nos anos 80. Né? Se nós observarmos uma cidade como o Rio de Janeiro, né? Por exemplo, as favelas, as comunidades sempre tivemos, né? Isso desde o final do século XIX, no século XX e tal. Mas houve uma expansão, né, de um desornamento urbano, né, cruel. Né? Então, os anos 80, né, são chamados, sobretudo por alguns economistas, a década perdida, onde havia uma combinação de uma alta inflacionária, né, alta inflacionária, com alto índice de desemprego também e baixo crescimento econômico. Né? Endividamento externo. Então, e é interessante que, no momento em que a sociedade felicita pelo início da redemocratização, né? Na Europa, nós temos aí o fim também da Guerra Fria, o desmembramento da antiga União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a abertura da China, dando seus primeiros passos. Né? Sim, Leonardo, parcela da população do que nós chamamos favela, né? Hoje eram pessoas que vieram ali da guerra de Canudos, e em especial também da Guerra de Canudos, predominantemente. E é interessante que esse período, né, ele vai, então, ser marcado por redemocratização, o que seria salutar para todos nós, né? Salutar para uma sociedade que estava se redemocratizando. Isso não era só no Brasil, tá? Você vai ver essa experiência no Uruguai, Argentina, Chile, né? Há toda uma reconfiguração da geopolítica e da redemocratização de muitos países da América Latina, mas, ao mesmo tempo, uma crise feroz. Né? E que se vai... e aí uma série de planos econômicos, uns de caráter mais heterodoxos, outros um pouquinho mais ortodoxos. Patrícia, talvez seja a pessoa mais apropriada para falar desses planos, né? Mas todos eles tinham uma tentativa de conter a escalada inflacionária, né? Que corroía salários e tudo, e também desordenava, né, todo o encaminhamento à cadeia econômica. O Brasil começa a dar aí os primeiros passos de desindustrialização, que talvez até hoje estamos vivendo, um processo de desindustrialização, que agora é muito mais também pela tecnologia e tudo mais. Você imagina, gente, uma Volkswagen no ABC paulista, ela tinha alguns milhares de operários. Milhares. Vamos ver quantos operários tem hoje uma fábrica, né? Tudo muito mais robotizado, né? Tudo muito mais tecnologizado. Bem, aí dentro dessas tentativas, acho que talvez a mais promissora foi o Plano Real, que, consequentemente, conteve a escalada inflacionária, né? Com algum efeito, evidentemente, no campo da qualidade de vida das pessoas. Não foi um plano que o grande terror da sociedade era a questão inflacionária, que não permitia, né, no mínimo, uma tentativa de projeção, né, de planejamento sobre a própria economia, o próprio planejamento de que uma sociedade, de que os governantes quisessem estabelecer. Né? Então, temos aí, dentro de um contexto democrático, né? Dentro de um contexto que permitia, com muitos percalços, né? Na década de 90, por exemplo, a nossa Constituição é uma Constituição de 88, é uma Constituição que eu chamaria de social-democrata, né? Combinando ação do Estado, iniciativa privada, né? E proteção social. É um padrão predominantemente assim, daquele padrão bem europeu, entendeu?
França, Inglaterra, Itália, os países, até os países, né, em termos constitucionais, é uma Constituição que permite uma centralidade do Estado, a educação se torna uma política de Estado efetiva, a saúde com o SUS, a iniciativa privada tem o seu campo de atuação e a permanência dos grandes grupos estatais, né? A gente não pode falar de industrialização na sociedade brasileira sem pensar o Estado, sabe? O Estado ele foi central, né? Tanto na constituição de indústrias como a CSN, como também na toda montagem de infraestrutura, né? Que permitisse o avanço do capital, que permitiu o avanço do capital privado, né? Sem, agora, qual era o nosso dilema, né? Aliás, havia Delfim Neto, né? Isso foi uma frase clássica dos anos 70, né? Vamos crescer, né? Para depois dividir o bolo. O que significava dizer dividir o bolo? O Brasil precisa crescer, depois nós temos que dividir as benesses desse crescimento. Dividir o quê? Né? Trazer uma certa construção equânime, né? Uma redução dos níveis de desigualdade, né? Isso nós devemos para a sociedade brasileira, ainda hoje, né? Devemos, né? O nosso crescimento econômico do milagre econômico não correspondeu a um crescimento social. E daí os nossos índices de desenvolvimento humano serem ainda proibitivos, né? Proibitivos. Isso não quer dizer que nós não possamos, enquanto sociedade, transformar e modificar as experiências, né? E nós temos aí na sociedade brasileira os nossos dilemas, enfim, e é muito comum, né, esses debates de o Brasil não é nem o pior nem o melhor país do mundo, né? Nos anos 70 nós vimos exatamente, Adriana, sem educação é difícil também reduzir essa desigualdade. A educação é um dos elementos, sem dúvida, de médio e longo prazo, né? Uma estrutura de longo prazo, né? Mas realmente eu desconheço uma sociedade, se nós observarmos as sociedades desenvolvidas, os índices de escolaridade são proeminentes, são expressivos, né? Isso para longo prazo, né? Para médio e longo prazo. Mas, então, o país, o Brasil, não é nem o pior país do mundo, né? Diria, mas ainda também não é o melhor, né? Porque também tinha nos anos 70 tinha aquele ufanismo, Brasil grande, Brasil isso, Brasil aquilo. Não, não, nosso país é um país que tem seus dilemas, suas mazelas, como todos os países têm. Todavia, nós podemos, sim, de algum modo, nos espelhar em experiências de outras realidades e observar também, olhar criticamente a nossa história, olhar criticamente quem nós queremos, quem nós somos e o que nós queremos ser enquanto sociedade, né? Então, temos aí, retornando um pouco dessa cronologia, meados o Plano Real, temos aí já, mais adiante, a ascensão do pós-Fernando Henrique de outros governos, governos que tentaram, de algum modo, combinar sem esquecer também dos primórdios da privatização, dados no governo Fernando Henrique pela reforma constitucional, entre os quais parte da energia, telecomunicações, portos, estradas, passaram para as mãos da iniciativa privada, e naquele contexto era interessante que se dizia o seguinte: vamos privatizar esses setores para que haja recursos para a saúde e educação. Só que a gente, observando bem, passados 20, 30 anos desse processo de privatização daquele período, né, nós vimos que os problemas continuam, né, com alguns avanços que a gente não pode deixar também, né? A gente estava pensando aí na questão da vacina, né? Da vacina e do sistema vacinal brasileiro, ele é um dos mais pujantes, entendeu? Do mundo.
né? Temos avanços fantásticos, né? Todavia, né, isso não quer dizer que não tenhamos problemas assim, abissais, dramáticos, de uma sociedade tão rica economicamente, né, com tanta riqueza. Professor Zé Eduardo? Essa discrepância social como algo que se atribui para um indivíduo, né? Para um indivíduo ou para as pessoas. Evidentemente, podemos até termos alguma atribuição de responsabilidade pessoal individual, mas a estrutura social ela nos marca nos marca e faz com que a sociedade brasileira seja uma sociedade ainda com muitos problemas economicamente ativa e pulvante, mas extremamente desigual. E isso é um dos maiores desafios que essa sociedade tem, né? Embora tenhamos naturalizado. O que seria natural? Achamos relativamente normal, né? Mas é interessante trazer alguns dados, aqui no Rio de Janeiro mesmo, né, sobre essa questão, de pesquisas falando sobre turismo, né, e o que o turista acha interessante no Rio de Janeiro, na capital, e tal, né? Qual é o maior problema, né? E, geralmente as pessoas advogam, né, falam da questão da violência, né? Um turista, um alemão, né? Quando você vê um alemão na praia de Copacabana, andando lá com aquela roupa lá inusitada e tal, para o nosso olhar, aquele alemão muitas vezes é um operário que está passando férias no Brasil. Não é uma pessoa de classe média alta, de padrão. Não, é um operário que tem recursos para viajar, né? E ele vem e a gente pensa assim, não, a violência é o principal dilema. O que os assusta, na maioria das vezes, não é necessariamente a violência, é a desigualdade. O que chama mais a atenção deles é a desigualdade social. São os dados que demonstram isso. A desigualdade social do país é gritante. O que Pois passa não. aí o slide? O que coloca? Oi? O que coloca o slide para passar aquelas tabelas? Podemos sim, de uma maneira mais... Então, aqui, na realidade, a nossa... Sim, ele está falando de um rapaz que estava falando sobre... sim, nos anos 80, a China ela se insere na economia, alguns vão chamar a China de um capitalismo de Estado, enfim, mas ela se insere, ela ganha uma pujança muito grande, já no meados dos anos 80, né? E eles tiveram uma crise política lá muito forte, né? Nos anos, uma tentativa de liberalização política que foi refriada, mas a China combinou o quê? Liberalização econômica, mas não liberalização política. Professor, travou? Professor Zé Eduardo, está aí? Não. Vamos trazer alguns dados que eu separei da história mais recente do Brasil, de uma pesquisa que eu tinha feito com o professor Eduardo Gomes. Ele quer pensar o Brasil a partir de 85. O meu travou? Travou, Patrícia? Oi? Vocês estão me ouvindo? Não, estou ouvindo sim. Pode falar, professor. Qual slide que você quer que coloque, por favor? O slide dos dados econômicos. Você consegue trazê-los? Sim. Mas qual? Do desemprego? Tem vários aqui. Qual vários, mostra aqui? O que você puder colocar, você pode, porque faz um pouco parte da história recente do país dos anos 80. Tá? Aí tem dados, por exemplo, das reservas internacionais, dados do IDH, dados do PIB, muitos dados assim, muito interessantes que revelam como é que o Brasil está do processo de redemocratização. Essa pesquisa está sendo desenvolvida pelo professor Eduardo Gomes e ele
E ele me pediu que eu coletasse alguns dados, né? E eu Ele vai coletei colocar. no IPEA, nos organismos, no FGV, no Banco Central, que trouxeram um pouco o panorama de como nós estamos hoje, dos anos 80 aos anos, dos anos do século XX. Ele está tentando, o professor Celso está tentando liberar lá para você, tá bom? Travou aí, tudo bem? Professor? Está me ouvindo? Enfim, eu quero ouvir mais de vocês, então, por favor. Enquanto... Tem uma pergunta aqui da Sim, Heloísa, se você já respondeu, sobre... Ela coloca, né? Após o período da crise de 80, o PIB e a economia da China cresceram, né? Cada vez mais, né? Passando sim. rapidamente o Brasil. O país decidiu adotar o comunismo, tornando-se hoje uma das maiores economias do mundo. Poderia nos explicar esse crescimento? Né? Ela quer saber sobre esse crescimento, o que causou esse crescimento, né? Tendo em Sim. vista... Então, o que nós chamaríamos de, você chamou de sistema comunista na China já antecede do século XX, né? O que a China tem promovido, né? Então o sistema é um modo de produção comunista, de controle do Estado sobre a vida social, a vida política e também a vida econômica. Todavia, eles foram bem pragmáticos, né? Bem pragmáticos no sentido de incorporar, de se inserir nas economias de vários países e também de receber investimentos externos, mas com forte controle do Estado, né? Então, a China deu um salto fantástico, por exemplo, eles deram um salto de cerca de 400 milhões de pessoas entraram naquilo que eles chamam de classe média. Gente, 400 milhões de pessoas são 2 Brasis, né? Que se inseriram no que eles chamam de classe média, né? E tiveram a experiência também da Coreia do Sul, que é dentro de um contexto, uma divisão Coreia do Norte, comunista, né? E a Coreia do Sul inserida no cenário capitalista, a Coreia do Sul também, ela também teve seu milagre econômico, a Coreia do Sul. Só que, como alguém muito bem lembrou aí, né, eles investiram muito em educação, né? Educação, educação, educação. Então, formaram uma sociedade educada nesse sentido da escolarização. E a escolarização, de algum modo, ela forma uma nova mente, né? Uma nova percepção de mundo, né? Não são melhores ou piores pessoas, mas ela forma uma mão de obra mais qualificada, né? Qual os nossos grandes problemas, né? Que se identificam? Não, a sociedade brasileira dá o jeitinho, ele é criativo, ele é dinâmico, ele tem uma série de atribuições que nos são atribuídas culturalmente, digamos, mas a nossa percepção de como se dá a qualidade do trabalho que nós promovemos é uma questão para ser discutida. Professor, esse crescimento econômico... Você poderia ler, Patrícia, a pergunta sobre a China novamente? Se esse crescimento... Após o período da crise de 1980, o PIB e a economia da China cresceram cada vez mais, Sim. tá? Passando rapidamente do Brasil. Sim. O Brasil, né, decidiu, o país, né, a China, decidiu adotar o comunismo, tornando-se hoje uma das maiores economias do mundo. Na verdade, eu quero dizer, na verdade, ela não adota o comunismo nos anos 80, né? É algo que antecede, dos anos da segunda metade do século XX, né? Lá eles promoveram uma revolução cultural, enfim, uma série de questões. Então, o que acontece hoje com a China
é um país onde é um país de partido único, né? Onde há restrições de liberdades civis e políticas, mas tá, vou tentar. Sim, vou responder. Mas ao mesmo tempo com um dinamismo econômico que eles construíram, né? E também com muita escolarização também. Novamente, essa questão de escolarização, de tecnologia, né, de fomento, né? É um país que não tem lá tantos recursos naturais, é um pouco desértico, né, continental também, e muito diverso também, né? Quando a gente pensa na China, a gente pensa num contexto homogêneo. Não é. A China ela tem cerca de umas 200 etnias, entendeu? É muita gente diferente. Nosso olhar ocidental imagina todos eles, não é assim. A China, o sul da China tem um dinamismo econômico que é diferente do norte, do oeste da China, que mais para próximo à Rússia, à atual Rússia, enfim. A China é muito diversa, né? E então ela soube muito bem fazer essa capacidade. Uma outra pergunta que se diz, né? Eu acho que você também, eu acho que há soluções. A sociedade brasileira é uma sociedade que tem lá seus dilemas, como todos nós sabemos, né? Eu tento observar que a nossa estrutura social escravocrata, ela nos determinou bastante o nosso modo de ver o mundo, né? O preconceito, a nossa relação com o trabalho, a desigualdade social, tudo isso nos marcou, né? Agora, a história nos ajuda a compreender, mas ela também não determina tudo, quer dizer, a sociedade é mutante, há possibilidade, sim, de mudança, né? Só que as mudanças, as transformações, elas têm um preço a ser pago, quer dizer, há uma construção, há necessidade de uma construção coletiva, não sem conflito também. O conflito ele é inerente à democracia, né? Ele é inerente à vida social, há um nível de conscientização, é um processo. Se nós observarmos, a despeito de todos esses problemas, o nosso IDH deu um salto, melhorou, né? Os níveis de escolarização, por exemplo, numa cidade como Rio de Janeiro, né? Fora esse período de pandemia, na minha geração, que estudou nos anos 70, eu estudei tudo no ensino público, tudo no público, tudo fiz público. Nos anos 70, no Rio de Janeiro, não havia escola para todas as crianças. Só para vocês imaginarem, não havia escola para todas as crianças. Parte das crianças não tinham acesso à escola. Desde os anos 90, assim, o acesso, numa cidade como o Rio de Janeiro, o acesso é universal. Se você souber de uma criança que não está na escola, assim, regularmente matriculada, você pode procurar o Conselho Tutelar da Criança para saber o que aconteceu, porque tem escola. A questão da qualidade é outro dilema, né? Aí já vem um outro dilema, né? Porque há toda uma discussão. Quando se universalizou a escola, né, pública, o acesso a todos, a questão da qualidade entrou em decadência, enfim. Então, há esse disparate. A universalização, o acesso à escola, ele não veio acompanhado com uma permanência ou ampliação de uma qualidade, né? Da qualidade de ensino. Há problemas aí, sérios, né? Mas, voltando a então, a sociedade brasileira é pujante, não estamos fadados a esse cenário, a história muda, né? Se vocês imaginarem, melhor dizendo, o que era Londres no século XVIII, gente, era uma sociedade totalmente poluída, exploração do trabalho infantil, sem regulação do trabalho. Então, os operários trabalhavam 10, 15 horas por dia, muita miséria, muita fome, poluição, todo um cenário caótico. A Europa passou por isso. Muito caos nos primórdios da Revolução Industrial, né? Muita desigualdade, né? É interessante que o camponês do período lá feudal, claro que ele sofria níveis de exploração do senhor, mas o senhor devia a ele uma proteção social mínima, sobretudo
nas intempéries do clima e nas guerras. Então, o senhor feudal tinha lá um dever, né, uma relação de proteção desse camponês. Na indústria, na fábrica, não. Esse operário ele só vai se alimentar, comer, se vestir, se tiver trabalho, né? E os níveis de exploração eram muito altos. Então, quando a gente observa hoje a Europa, parcelas da Europa, embora muito diversificada, um estado de bem-estar, eles também passaram por muitas agruras, né? E que isso não foi feito sem conflito, né? Então, foi uma combinação de conflito, mas também construção de níveis de consciência social, né? Por exemplo, o sistema de saúde inglês hoje, que até hoje, né, um ícone de um exemplo da social-democracia inglesa, enfim, ele foi fruto já estava sendo pensado antes da guerra, mas a guerra fez com que se criasse uma consciência de que era necessário a construção de um sistema de saúde que permitisse o acesso a toda a população inglesa, né? Então, isso foi, quer dizer, houve conflito, mas houve a construção de uma consciência, né? De certo modo, isso tem a ver com o processo civilizatório, né? E que a sociedade brasileira está passando com muitos percalços, né? Há uma tensão muito grande, mas isso é níveis de civilização, né? Que é a preocupação com o outro, né? Não dá para ser o reconhecimento de que a riqueza econômica ela é legítima, enfim, mas a equidade social é fundamental, né? O reconhecimento do bem-estar de todos, todos esses valores, né, dados pelos organismos multilaterais, a OMS, a ONU, enfim, que são instrumentos assim civilizatórios para a humanidade, né? São instrumentos civilizatórios, dizendo, olha, a despeito das diversidades culturais do mundo, dos povos, há que se construir elementos de bem-estar, né? De bem-estar. Então, a sociedade brasileira, ela carrega essa história, ela tem isso como fundamento, mas, ao mesmo tempo, há possibilidade, sim, eu identifico, né? É só a gente observar um pouco a nossa conjuntura, que identifica avanços, né? Como eu que citei, no sistema de vacinação, numa certa proteção social, você imagina, né? A proteção da CLT lá dos anos 40 e tal, final dos anos 30, início dos anos 40, quer dizer, aquilo ali foi se expandindo, né? E chegou no mundo rural. Mundo rural, né? As pessoas que não era, né? Havia naqueles anos 30 falava a revolução ficou nas porteiras das fazendas, ou seja, toda essa legislação trabalhista de proteção social ela veio para a população urbana, né? Dos grandes centros, das cidades, operários das indústrias e serviços públicos, né? Mas o campo, o povo do campo, aquele agregado da fazenda, não tinha proteção. Ela foi sendo construída muito depois, com o Fundo Rural, no período militar, também se ampliou, né? Então, você vê hoje que então, a proteção social, que eu acho que você está falando, né, que nós temos possibilidade de avanços, temos, né? Isso vai depender um pouco de como a sociedade vai se confrontar e enfrentar esse desafio. Os projetos são muitos, né? Nós vivemos dentro de um contexto democrático e as opções são nossas também, né? Então, eu acho que esse exercício ele tem que ser construído enquanto sociedade, enquanto coletividade, né? Agora, o nível de consciência ele tem que ser construído, né? E eu identifico que algumas sociedades estão mais avançadas, não tem como, né? Não dizer isso. Estão, sim, mais avançadas, né? Em termos de crescimento, da combinação de crescimento econômico com redução de níveis de desigualdade e consciência coletiva, né? Que é uma construção. Né? Mas, então, voltando à tua pergunta, eu acho que nós temos possibilidades, sim, inúmeras, muitas, né? Como eu falei, nós não somos nem o pior, nem o melhor, nem o pior, né? Não vamos ser ufanistas no sentido de que aqui está tudo muito bem, mas também não vamos ser
pior dos piores, que não somos. Há possibilidade, há potencial. Né? Resta à sociedade tentar criar mecanismos efetivos. Né? Para isso é necessário a democracia, o jogo político, a correlação de forças, né? Até para as melhores decisões econômicas, né? As melhores decisões sociais, as melhores decisões políticas. Patrícia, conseguiu alguns dados? Olha, o professor, ele vai ter que... Ele que está fazendo ele é o que criou como é que fala? Ele que criou o link, e ele vai ter que sair agora 9h20, mas ele vai passar para mim para ser anfitriã, entendeu? Mas eu não sei se ele vai sair, vai ficar até 9h20 só. Mas, assim, você quer passar a gente pode continuar, entendeu? Aí eu queria te perguntar. Eu posso, assim, exatamente, pode ser sim. Você pode passar? Não, então deixa passar. Só para a gente fazer uma espécie de revival, porque o slide é um pouco revival do que a gente discutiu. Pode então, peraí. Vê se está aparecendo. Vamos ver. Apareceu? Ainda não. Olha aí. Os mais recentes. Será que as pessoas dão para ler? Dá para ver? Ótimo. Deixa eu pegar os dados aqui. Patrícia, você pode ampliar? Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Ampliar? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Os índices, as exportações e a balança comercial, né? Saldos negativos e positivos. Então, em 85, né? 85 é o início da redemocratização do país, tá? E o país está numa crise, hein? Não esqueçam, hein? Década de 80, hein? Década de 80 é a chamada década perdida. Vai passando, Patrícia. Só assim, esse panorama. 94, no plano real. Ó, 94. Um índice bem negativo. Nós estamos vendo aí que a balança comercial, olha. Aí a Patrícia pode até falar melhor do que o real tá equiparado ao dólar, não é, Patrícia? Sim. Então, está equiparado. Olha a nossa balança. Vamos pegar os anos 2000? Eu não sei se você está conseguindo visualizar na mesma altura que eu. Você está em que ano aí? Você está olhando direitinho? Você está vendo aí direitinho? Eu estou nos anos 90, você está mostrando aqui para mim. Porque está dando diferente. Então, mas tá bom, você me fala, tá? Se eu estou finalizando legal aí. Tá, dos anos 90. Então, aliás, você pode até fazer seus comentários, Patrícia, que está vendo aí. Eu acho interessante você trazer, né? Vamos chegar nos anos pós-2000, a década de 10 e a primeira década e a década de 10. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Balança comercial, 12 mil, olha lá, 80, olha lá, balança comercial, né, caiu, né? Ou seja, a diferença de exportação e importação, né? Justamente porque foi o período marcado foi a famosa década perdida, né? Sim. E menos exportação, certo? Ou seja, mais exportação, menos exportação, ainda bem que ainda ficou positivo, mas mesmo assim, ou seja, 95 foi negativo, né? Foi justamente no ano da reforma do Estado, né, no governo, foi o governo Fernando Henrique Cardoso, nessa época, né? A pauta das exportações foi na época do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Na época do Brás Pereira, aí era o ministro da Fazenda nessa época, e o Brasil estava no cenário, em termos econômicos, né? Em termos realmente de balança comercial, realmente não estava positivo, mas também o cenário todo, em termos de estrutura administrativa do governo, né? Em termos políticos, o governo estava num cenário de mudanças, né? Da reforma do Estado, né? Promover a reforma do Estado, mudanças administrativas na política. A reforma do Estado
é o momento assim, paradigmático, nos anos 90, de redefinição do papel do Estado na economia, né? Então, nós temos aí os anos 30, 40, 50, né, com uma combinação entre Estado e mercado, mas o Estado na frente desse processo, e a chamada reforma do Estado, ela vai redefinir, né? Ela é o primeiro passo, né, de redefinição do Estado enquanto agente econômico, né, o Estado como agente de promoção social também, né? Então, temos aí um momento bastante paradigmático, né, e complexo, inclusive, com muito debate na época também. Muito debate na época, né? Você consegue chegar aos anos... 2000? Os anos... Não, pós-2000. Pós-2000? Ah, tá. Tudo tá certo. Agora que eu vi que tem que... Nossa, desculpa. Pós-2000, tá aqui. Olha aí. O saldo da balança comercial, ele tende, a partir dos anos... inicia negativo, mas a partir dos anos 2000, ele tem um crescimento significativo. Em 14 tem uma queda, 2014, né? Mas você vê que a primeira década é bem significativo o saldo, né? E em 14 temos aí um momento, né, de decréscimo, mas há um revigoramento. Você podia mostrar o IDH, que é o que os alunos estão falando muito dessa questão da questão social, enfim, nossos alunos. Espera lá. O Fernando está apontando, né, o impacto. O Brasil, de certo modo, em 2008, um impacto maior, eu identifico, não sei se a Patrícia concorda comigo, que a crise de 2008 ela foi mais impactada nos países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa e Japão, né? Não sei se a Patrícia concorda com essa minha compreensão, digamos, né? Votação. DH. Um momentinho, estou colocando aqui para você. Tá. Você entendeu o que eu falei, Patrícia? Não? Não, desculpa, que eu estava vendo aqui. Repete, por favor. A crise de 2008, me parece que ela impactou, pelo menos inicialmente, muito mais nos países europeus, Estados Unidos e Japão, do que nos países periféricos, né? Brasil, Índia, China, né? Eu tenho uma hipótese, não é uma tese, né? Eu tenho uma hipótese que muitas vezes, se a gente pegar a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, né? E pelo menos essa de 2008, eu acho que houve um cenário de motivação econômica para o Brasil, de crescimento econômico. IDH, né? Olha lá, pessoal, dos anos 90, tá? Eu marquei 94 por conta do Plano Real. Então, 0,642, né? E vocês veem, né, que há um crescimento contínuo, né? Bem, assim, a sociedade brasileira tem as suas originalidades, né? Não é nenhum salto, né? Essa medição entre expectativa de vida, educação e renda, né? No todo, há uma ampliação, né? Um aumento, né, Patrícia? Você está vendo aí, né? IDH. Sim, estou vendo DH. Então, Nossa, DH você vê que nunca foi dos melhores, né? não, não, é muito lento. Para o país que somos, né? Novamente a questão da desigualdade, pela pujança econômica que ainda somos, ainda temos, é um país muito desigual, né? Então, acho que nós estamos aí mudou recentemente o nosso patamar na economia global, mas no IDH, creio que estamos 73º, 4º no mundo, quer dizer, no conjunto de 200 países, é um índice muito, muito comprometedor, muito complicado.
Algum outro dado? Deixa eu ver aqui. Nosso PIB. Você consegue ver as reservas cambiais? Reservas cambiais. O Brasil está com muita reserva cambial, hein? Eu não sei se eu te mandei. Reservas cambiais é algo assim que eu posso até prometer para vocês, mas é muito interessante. As nossas reservas estão... O Brasil tem muita reserva. Está guardadinha. Vamos ver o que vamos fazer com elas, né? Reservas cambiais, um momentinho. Você conseguiu, encontrou? Não, peraí. É do PIB? É do PIB. Vê se é essa. Reservas internacionais, melhor dizendo. Tá aparecendo? Não, ainda não. Tá não? Então, peraí. É um valor bruto em bilhões de dólares, tá? Valor bruto em bilhões de dólares. Oi? Não, pode continuar, que eu vou tentar achar aqui, tá? Um momentinho. Tá. Então, só para falar alguns dados, tá? Só para dar umas informações, em 94, que é o ano do Plano Real, as reservas internacionais do Brasil, em bilhões de dólares, era 38,806 bilhões de dólares. Tá? Em 2004, 10 anos depois, passamos de 38 para 52 bilhões de dólares. Em 2014, 10 anos depois, as nossas reservas mundiais deram um salto para 300 reservas internacionais do Brasil, 374 bilhões de dólares. Né? Então, há um salto muito significativo. Estou olhando aqui, porque eu não estou com o slide, estou no celular, há um salto muito significativo. Esses dados são do Banco Central e do IPEA Data. Então, nós observamos, né, que... PIB aí, professor. Olha o PIB aí. O PIB. Deixa eu ver o PIB. Opa. PIB também é muito interessante, né? Olha lá, em 85, espero que nossos alunos estejam vendo, né? 85, também em bilhões de dólares, né? 222 bilhões de dólares, nosso PIB. Vou dar um salto aqui para 95, 769 bilhões. Em 2005, 891 bilhões de dólares. E em 2015, 1 trilhão. Então, a gente observa, esses dados eles podem ser mais apurados, né? Os números são interpretados, concordam? Né? Então, a gente tem que ver também o cenário econômico, o cenário político, né? Mas isso aí é o todo, né? É o todo. Esses dados aí são do Banco Mundial, tá? Fontes bastante fidedignas, né? Fontes inquestionáveis, né? Se nós acreditamos na ciência, né? São fontes inquestionáveis, né? Gostaria de ouvir vocês, assim, já vi o PIB, né? Eu não sei se eu respondi todo mundo. Oi? Esse é o PIB. O PIB é uma coisa assim, a gente tem que ficar um pouco meio impactado, né? Porque às vezes a gente vê o PIB, o valor dele, e às vezes esse valor não é às vezes aquilo que expressa a realidade, né? Nosso PIB está alto, o Brasil lá, né? Está dos melhores rankings do PIB, mas como pode tanta pobreza, tanta miséria, tanta coisa está surgindo? IDH lá embaixo. Mas às vezes o PIB é como o que é o PIB? Produto Interno Bruto, é tudo aquilo que é produzido no Brasil, certo? Mas não necessariamente é do Brasil. Às vezes as empresas que estão aqui não são muitas vezes são multinacionais. E aí nós temos que mandar remessa para onde que é essa multinacional. E aí, às vezes... Sim, entendi. E aí o PIB fica um valor muito alto, mas isso aí eles colocam o valor, mas esse valor às vezes não é o valor bruto, né? Esse valor não é o valor líquido, vamos dizer assim, é o valor bruto.
porque tem que ser tirado ainda o que vai ser mandado de remessa para os países. E do mesmo jeito também tem coisas, tem produção nossa lá fora que vai ser mandada para nós aqui. Então, depois faz essa avaliação. A Gregs... Pois não, pode falar, Patrícia, desculpa. Não, é só isso aí. Então, mas depois o Brasil está tendo um crescimento, quando às vezes fala em crescimento econômico, é avaliação com base no PIB. Muitas vezes, a maioria deles é na produção interna do produto interno bruto. Mas, às vezes, mas como pode, e com essa questão toda que o Brasil passa, né? É porque essa realidade aí não é tão mesmo, às vezes, que se apresenta, entende? Apesar de que são dados fidedignos, do Banco Mundial e tudo mais. Sim, sim, com certeza. Mas é porque tem essas questões, né? Então, tem que... tem as variáveis, né, Patrícia? Tem as variáveis, As variáveis, né? É interessante. Agora, junte-se a isso, né, que já no final do século XX, né, há um intenso processo de financiarização do capital, né? Então, esse capital que era produzido pela indústria, né, ele vai para o segmento, ele se intensifica no segmento financeiro. Então, o processo de financiarização do capital, do capitalismo, é uma realidade, né? Tal qual, né, também o processo de desindustrialização por conta da automação e a redução também de custos de trabalho, né? A gente vai chamar isso de desemprego estrutural, né? Que é um desemprego que não decorre necessariamente de uma crise econômica, mas por conta da inovação, né? Eu vou mandar aqui. Da inovação. Bem, Patrícia. Eu acho que, né, professor, tá? Isso aí. Fala, pode falar. Não, fica à vontade. Assim, fica à vontade. Eu acho que eu identifico com um momento muito interessante. Espero que tenhamos aí identificado algumas questões que eu possa ter contribuído, né, de algum modo, né, e também ouvir de vocês, né, as inúmeros questionamentos, né. Eu acho que o aprendizado ele é uma bola de dois lados, né. Quem aprende ensina e quem ensina aprende. Eu sou bem freiriano nesse sentido. Então, sim, verdade. É importante nós ouvirmos, né. Eu acho que quem quer aprender, né, quem quer aprender mais, assim, eu quero sempre aprender, a gente tem que aprender também aprender a ouvir a outra opinião, ouvir a outra abordagem, até para melhorar os nossos argumentos, aquilo que nós acreditamos que como verdade e tal, né? Eu acho que nós temos que ter esse jogo de bola, essa troca, né, de informação, né, de sermos confrontados e confrontarmos também. Claro, tudo isso com muita, digamos, Albert Hirschman fala isso, né? Com muita elegância, né? Quer dizer, que os nossos argumentos melhorem, né? Que nós possamos ter os melhores argumentos, mais refinados, mais compreensivos, né? Mais dialógicos, né? Porque, infelizmente, o que nós vivemos hoje é um acirramento que não nos ajuda, né? Então, muitas vezes, obrigado, muitas vezes nos perdemos, né, com uma discussão que não nos acrescenta, né? Eu lamento muito. Eu acho que infelizmente, nós vamos ter que aprender. Eu acho que é um processo civilizatório. Eu vou me agradecer a Patrícia mais uma vez essa oportunidade dessa noite quente. Hoje está mais quente, né? E que foi um prazer. Eu acho que encontrei aí ex-alunas aí. É mesmo, ex-alunos? Se identificaram, estão estudando na Veiga, né? E foi um prazer entrar em contato. E também os nossos alunos aí que eu estou conhecendo agora, né? Todos eles, assim, muito bom, tá? Foi um prazer vê-los, ouvir de vocês e esse reconhecimento de vocês.
Isso aí é o nosso motor. E quem promoveu isso foi a professora Patrícia. Professor, se não fosse você, professor, nada disso aconteceria. Foi a professora É uma Patrícia que parceria, promoveu professor. esse encontro, tá bom? Juntos a gente é mais forte. Que estejam todos bem, tá? E que nós vamos passar por tudo isso e vamos transpor esse ano e que nós tenhamos a consciência de que nessa crise nós podemos ser melhores, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos cobrar de quem deve ser cobrado, para que a gente tenha vida e qualidade de vida e dignidade para todos. Eu acho que nós estamos precisando disso enquanto sociedade, entendeu? Nós tenhamos esse desafio para todos nós, tá? Obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Muito bom. Os comentários aqui, o pessoal, os alunos adorando, te parabenizando, né? Assim, né? Agradecendo a excelente palestra, assim, nossa, foi muito bom. Amei a palestra, assim, a sua objetividade, a clareza, explicar lá, né? De 1500 até 2020, né? Então, tem que ser realmente muito bom, né? Não, é loucura. Imagina, a seleção de fatos que você tem que fazer é uma loucura. Nossa, mas ficou muito claro, ficou muito didático, assim, foi sensacional, pessoal. Assim, eu amei, e com certeza os alunos aí, uma ótima palestra, o pessoal está amando, e fiquei muito feliz de revê-lo também, professor. Assim, eu, como professora, quero lhe agradecer, em nome da Veiga, a sua participação, a sua presença, que tanto engrandeceu aqui nossa noite, né? Como você falou, noite quente, mas assim, de conhecimentos, né? Essa troca de falar coisas boas, falar coisas que essa realmente, de fato, é o que a gente precisa, né? E a gente estar juntos aqui debatendo, porque temos aqui, né? Praticamente estamos 30 alunos, hoje nós temos praticamente aqui 50 alunos presentes, praticamente, nós vemos aqui quase 50. Quer dizer, né, para uma palestra, foi muito bom, né? A presença, a participação. Então, com louvor aí, professor. Palmas para o professor, né? Muito bom. Muito obrigada. Obrigado, e a gente quer agradecer, tá? Que tenhamos outras oportunidades, viu? Agradeço também aí aos professores presentes, ao apoio do professor Celso, ele teve que sair, mas ele passou a bola para mim, que me deu apoio aí também, para fazer toda essa logística toda operacional. Se tiver algum professor presente, coordenadores, eu agradeço. E a todos os presentes alunos e alunas aí, tá bom, pessoal? E vamos continuar nossas aulas, né? Temos fóruns para terminar, temos aulas. Tá bom, pessoal? Um beijo para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Tá, pessoal? Obrigada. Felicidades, tá, para todos. Obrigada a vocês também. Tchau. Priscila, entra em contato comigo, Priscila, por favor. Um abraço. Valeu.